Glórias a Deus. Vamos orar. Tem uma palavra para ministrar o coração de vocês. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida. Obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado por este café da manhã. Nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, o nosso provedor. Obrigado pela vida de cada líder aqui, diáconos, obreiros, ministros. Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, encontre liberdade em nossos corações para falar conosco. Que o Senhor tenha total liberdade neste momento. Ministra em minha vida e através da minha vida ao coração da tua igreja. É a tua igreja, Jesus, que precisa ser edificada, para que possamos então, unidos, cumprir um propósito pela qual o Senhor nos chamou, para esta hora, para este tempo, em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia aí, lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, eu quero ler a partir do verso 4, nós vamos, como igreja, amados, a partir de agora que eu digo, nesse tempo, neste ano, nós vamos como líderes e como igreja aqui, vocês vão ouvir falar muito sobre gerar discípulos, sobre fazer discípulos, sobre gerar vidas. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã, usando um exemplo da vida de Ana, a mãe do profeta Samuel, tá? Então, a inspiração que Ana nos traz, quando ela deseja, incansavelmente, sonhando em ter um filho, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar, a inspiração de Ana, sonhando com o impossível. Mas nós vamos falar muito sobre isso, durante todo este ano, vocês vão ouvir muito sobre essa questão de líder gerando líder, porque essa é a proposta da nossa igreja, essa é a proposta que arde em meu coração. Nós estamos em funcionamento com a escola de líderes Lidere. Nós temos um grupo de pessoas que se reúnem aqui todas as terças-feiras, estamos treinando esses líderes, para que esses líderes possam abrir células, e esses líderes então gerar novos líderes, tá? Então esses líderes estão nessa escola de treinamento, aproximadamente 4 meses, todas as terças estamos reunindo. Tivemos uma pequena pausa, mas já retomamos, porque nós sabemos e entendemos, eu entendo como pastor, tamanha a importância e a urgência que Deus tem para nos usar nesta função ministerial pela qual o Senhor nos chamou. Inclusive eu dei uma tarefa na última lição. Quem é da classe de discípulo? Levanta a mão aí, olha aí para vocês verem. Tá? É claro que alguns outros que de repente não puderam vir, mas está aí. Eu dei uma tarefa na última terça-feira, e qual foi a tarefa? Até o final da lição, até o final da escola, temos mais aí 2 meses e meio para terminar. Até o final da escola, desse treinamento, todos os líderes, pastor Cleberson, deverão apresentar para mim, para nós, uma pessoa ou um casal que não seja crente, que não seja um desviado, alguém completamente não crente, e essa pessoa precisa nos apresentar um casal ou uma pessoa que ela iniciou um relacionamento com alguém não crente. Por quê, amados? Porque nós estamos vivendo para nós mesmos, nossos relacionamentos é de crente para crente. Você faz uma janta na tua casa, quem que convida? Você convida o pastor, os irmãos, aí vai todo mundo, e não tem um não crente para ver o nosso comportamento lá no meio. E nós estamos errados, e nós precisamos reparar, nós precisamos corrigir isso, né? Então eu já lanço para vocês também, como líderes, esse desafio também, tá? Que aí nos próximos 3 meses você foque alguém não crente, e você começa a se relacionar com essa pessoa. Pastor, mas se não quiser nada com Deus, é um problema dela. Mas Jesus diz para nós
caminharmos juntos fazendo discípulos, amados. Fazer discípulos exige de nós uma caminhada, exige de nós relacionamento, exige de nós aproximação, exige de nós comer na mesma mesa, senão nós não faremos discípulos, e nós vamos ficar como igreja esperando as pessoas virem, quando na verdade nós temos que ir até as pessoas, amém? Então fica esse desafio, porque aqui está a base estrutural da nossa igreja, do crescimento, do fortalecimento, dos projetos a serem realizados, dos sonhos. A base está aqui, é através de nós. Se tiver que acontecer alguma coisa, é através da tua vida, você que está aqui, amém? E o crescimento da igreja, a multiplicação, ela vai acontecer, mas vai acontecer quando algo acontecer dentro de nós e nós começarmos a olhar e perceber a necessidade de nos relacionarmos com pessoas não crentes, porque nós estamos fechados, amém? Então fica este alerta como introdução do que eu vou ministrar aqui, tá? E fica também já o desafio: a classe a classe discipule, ela já foi desafiada a isso. Vai ter que apresentar alguém que não é do teu convívio, um funcionário, um patrão, alguém, eu não sei quem, mas o Espírito Santo vai te mostrar, porque tem alguém que Ele quer usar você para levar esta pessoa até os pés do Senhor Jesus, amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 4 a seguir, diz assim: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, ele sabia qual era o problema dela, né? Porque você está falando, o teu problema é filhos. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, será ele, ali a mãe está fazendo um voto nazireado, ou um voto de nazireu, que era alguém que era separado para servir ao Senhor, então não se passava navalha sobre a sua cabeça, assim como Sansão era um nazireu. Um voto nazireado poderia ser feito pela própria pessoa, por um chamado de Deus, ou pela mãe. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor. É a igreja que o Senhor chamou para esta cidade, para este tempo, para esta hora. Aqui estão os líderes que o Senhor separou e escolheu. Então nos direciona em o nome de Jesus, amém. Amém. A inspiração de Ana sonhando com o impossível. Nós estamos falando da mãe do grande profeta Samuel, uma mulher. Ser mulher naquela época já era difícil. Agora, ser mulher e ser estéril era sofrer duplamente, era sofrer duas vezes. E Ana é para nós um exemplo de perseverança. Ana é para nós
um exemplo de persistência, de alguém que realmente luta por sonhos, alguém que realmente luta por um desejo, por um projeto, alguém que realmente quer que algo aconteça, ainda que este sonho, este algo pareça ser impossível. Mas Ana não desiste. Ana não desiste do sonho de ser mãe. Ela não podia ter filhos, por isso ela sofria humilhações, né? Pela mulher chamada Penina, que era outra esposa de Eucana, porque Penina tinha filhos, gerava filhos, e Ana não gerava filhos. E por esse motivo, diz o texto que lemos, Ana se entristecia muito, Ana ficava sem comer, Ana chorava. Mas ela não para por aí, ela ainda persiste, ela não se conforma em viver assim. E o propósito desta palavra ao coração de vocês nesta manhã é justamente este: é provocar o teu coração para que você não desista dos sonhos que Deus um dia já plantou no teu coração, que você persista, que você insista, ainda que com choro, ainda que com lágrimas, ainda que com perseguição, ainda que com algumas tribulações e com angústia na alma, mas que você não desista, que você persista. Ana não se conforma em viver desta maneira, e ela nos ensina lições extraordinárias no texto aqui que lemos, porque toda pessoa que sonha em realizar algo não deve se conformar com as impossibilidades. Todas as pessoas que desejam, que um dia Deus plantou algo no coração dessa pessoa e que ela tem um sonho, um desejo de realizar algo, ela não deve se conformar com aquilo que parece ser impossível, porque ela está diante do Deus do impossível. Mas o que eu percebo nos dias de hoje, no tempo de hoje, é que muitas pessoas estão se conformando com as impossibilidades e deixando de olhar para as possibilidades. Eu tenho falado sobre isso, preguei sobre isso no domingo aí passado, para nós tirarmos os olhos das coisas ruins e focarmos os olhos nas coisas boas da vida, dando para a igreja alguns exemplos. Mas o conformismo tem levado as pessoas à estagnação. O conformismo tem paralisado o coração de líderes, homens que foram chamados para fazer algo, para realizar algo para Deus, estão paralisados por causa do conformismo. Uma pessoa que tem um sonho, um plano, um desejo de fazer algo para Deus, não pode se deixar paralisar pelo conformismo. O conformismo, ele é tão perigoso, amados, quanto a incredulidade. O conformismo é tão perigoso quanto a incredulidade, porque quando eu entro na zona do conformismo, eu já não estou acreditando mais que é possível acontecer, então eu me conformo com aquilo que está do jeito que está. E há uma mudança para acontecer. O conformismo é a evidência de uma vida sem propósito. O conformismo é a evidência de uma vida sem visão, sem paixão e sem projetos. Está tudo certo, do jeito que está, bom. Mas eu venho nesta manhã provocar o teu coração para dizer que não está tudo certo, não está bom. Deus nos chamou para realizarmos coisas extraordinárias para Deus. Deus nos uniu para um propósito específico, mas nós não devemos nos conformar com a situação do jeito que está. Eu não tenho dúvida em afirmar que algumas pessoas aqui têm sonhos ministeriais, têm sonhos que um dia foram plantados pelo próprio Deus no seu coração. Então eu venho te provocar e pedir para que você dê liberdade nesta manhã, para que o Espírito Santo possa te pegar e te reacender, para que você volte a sonhar em nome de Jesus, para que você não se conforme, não fique paralisado. Agora, por que é que Ana nos inspira? Ana nos inspira porque ela não aceitou viver escrava da esterilidade. A esterilidade é um problema na vida de um líder
um líder, um pastor, uma ovelha, alguém que Deus chamou para algo, nunca deve se conformar em ser estéril, em nenhuma área da vida, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área ministerial. Ana não se conforma, Ana não aceita ser escrava da esterilidade, ser uma mulher estéril para o resto da sua vida. Como igreja, queridos, nós nunca devemos nos acomodar e aceitar a esterilidade, porque a igreja está vivendo um tempo de esterilidade. A igreja não cresce, a igreja não multiplica, a igreja não gera filhos, o líder não cresce, o líder está paralisado, o líder não gera filhos espirituais. Essa semana ainda, conversando com o pastor Cleberson, e aí a gente conversando por imagem, vídeo, chamada, WhatsApp de imagens, e aí ele estava lá ensaiando um louvor junto com o Alex, né, que é discípulo, caminha junto com ele, e isso que nem estão em igreja, em células, né? E eu até fiz questão de chamá-lo aqui, porque eu achei tão interessante. Ele falou: Alex está aqui comigo e tal. Eu falei: tá, o Alex, claro que lembro do Alex. Já ministraram uma vigília para nós, tá? Uma vigília dos homens. E daí ele me disse que o Alex está há 7 anos, né, caminhando, 10 anos caminhando junto com eles. E aí então eu falei: deixa eu falar com o Alex aí, deixa eu parabenizar o Alex. Eu falei: Alex, o que você está sendo na vida do pastor Cleberson hoje é difícil de encontrar, porque as pessoas não querem caminhar mais juntas por tanto tempo. As pessoas caminham juntas por um pouco de tempo e logo elas se apartam. Então é difícil essa nobriedade, esse desejo de caminhar juntos e servir alguém por tanto tempo. Mas isso é resultado de discipulado. Isso é resultado de gerar um filho espiritual. É um filho espiritual. Um dia o pastor Cleberson vai passar e quem sabe quem assume a igreja é o Alex. Então um líder, ele não pode se conformar, amados. Uma igreja não pode se conformar em viver uma vida inteira sendo estéril, sem gerar ninguém, porque essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Ide, pregai o evangelho e façam discípulos. Às vezes nós nos satisfazemos apenas em pregar o evangelho. Quando você prega o evangelho, só prega o evangelho, é uma parte que você cumpre, mas você talvez não vê o resultado. Mas quando você se dedica a gerar um filho espiritual, assim como Paulo gerou Timóteo, assim como os homens da Bíblia, Elias gerou Eliseu, assim como, né, todos os homens da Bíblia, Moisés gerou Josué, e você vai ver os homens da Bíblia sempre gerando um discípulo. Por que é que nós não podemos também gerar um discípulo? Porque às vezes nós estamos conformados com a esterilidade que nos mata por dentro. A esterilidade, ela faz com que um líder morra por dentro. Ele diz estar servindo a Deus. Uma igreja estéril, ela está morta dentro de si mesmo. E nós não podemos viver acomodados ou escravos da esterilidade. Ana nos inspira porque ela não aceitou essa situação. A minha palavra nesta manhã é que você seja provocado a não aceitar também a esterilidade espiritual. Você precisa gerar um discípulo, você precisa ganhar uma alma ainda este ano para Jesus. Você precisa levar alguém aos pés da cruz ainda este ano. Mas pastor, eu estou pregando, eu estou fazendo, tudo bem, mas concentre força em alguém e fala: esse aqui será diferente. Ana é um tipo de igreja, amados. Ana, ela como mulher, ela representa um tipo de igreja que luta contra tudo e contra todos, com todas as suas forças, com a sua paixão e o seu desejo para gerar filhos. Igreja que não gera gente, igreja que não gera filhos espirituais, ela morreu dentro de si mesma e está vivendo somente pelas suas próprias necessidades. Ana nos inspira porque ela não desiste da vida, e muito menos do sonho de ser mãe. Você não vai ver Ana em nenhum momento caindo em depressão. Você não vai ver Ana, ainda que ela chora, mas é um choro pelo desejo do sonho realizado. Não é um choro de lastimação, ó Deus, porque eu. Você não vai ver Ana
se lamentando, se deixando dominar por pensamentos negativos de impossibilidades, não. E olha que o texto diz que o próprio Deus havia cerrado a sua madre. Foi o próprio Deus que havia impedido Ana de ter filhos. Mas ela vai contra essa ação do próprio Deus e dizendo: eu não aceito, eu quero gerar um filho. Eu tenho que gerar filho. Por isso que ela nos inspira, porque ela não desiste, ela não fica se lamentando, ou até mesmo questionando Deus. Ela não desistiu de orar pelos seus sonhos. Você continua orando pelos seus sonhos? Porque nós temos uma tendência de orar por um tempo por algo, e aí quando esse algo não acontece, a gente muda o foco, a gente muda o propósito, a gente muda de ideia, e Deus já não sabe mais onde é que Ele vai abençoar, porque mudou a direção. Antes eu orava por aquilo. Sabe aquele jovem que está orando pela fulana, e depois, e aí não dá certo, ele já ora pela ciclana, e aí daqui a pouco está orando pela beltrana, e muda, não tem um propósito. Ana não, Ana ela insiste na oração, ela não desistiu de orar pelos seus sonhos, não desistiu de orar pelo seu projeto, pelo contrário, amados, ela persiste na oração, fazendo votos com Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar esse filho de volta, e ele vai te servir na tua casa. Nós precisamos ser mais ousados como igreja, como líderes. Nós precisamos ser mais ousados diante de Deus. Olha, era o próprio Deus que havia cerrado a madre de Ana, e ela vai contra aquilo que Deus talvez um dia já havia dito. Falou: não aceito, eu preciso, essa situação precisa ser mudada, eu preciso ver e viver, ainda que pareça impossível. A força de Ana estava no tamanho de seu sonho e no desejo de viver esse sonho. A força de Ana estava no tamanho, no desejo de viver este sonho. Qual é a força que você dedica para viver um projeto, um sonho que Deus já plantou no teu coração como líder de ministério? Hoje você representa um ministério, hoje você representa uma igreja, hoje você representa um povo. Aqui estão pessoas que por detrás dessas pessoas tem no mínimo 5, 10, alguns 15, alguns a 20, alguns até 30 pessoas estão por detrás da tua liderança. Qual é a tua dedicação? Qual é a força? Qual é o tamanho? Qual é o desejo desse sonho? Porque a força de um líder está naquilo que ele sonha, no desejo de realizar e no desejo de fazer algo para Deus. A força de um pastor, os sonhos de um pastor, ele traz a existência da medida da sua dedicação, da sua paixão, da maneira como ele concentra energia e foco naquilo. A força de uma igreja está naquilo que ela sonha. Uma igreja que não sonha não realiza nada. Uma igreja que não tem sonhos, uma igreja que não tem projetos, um líder que não tem sonho, que não tem projetos, ele morreu dentro de si mesmo, está morta para si mesmo. São os nossos sonhos, queridos, que alimentam a nossa vida e nos fazem prosseguir. São os nossos sonhos que alimentam a nossa alma e nos fazem avançar, que nos fazem acordar pela manhã e ter uma expectativa de que algo Deus fará naquele dia. São os nossos sonhos. Nós temos que voltar a sonhar, nós temos que voltar a planejar, nós temos que voltar a desenhar aquilo que nós queremos. Você como líder de ministério, eu te desafio, volte a sonhar como um líder, como um ministério que realiza algo, como um ministério que possa impactar e gerar algo transformador nesta cidade e até mesmo nesta nação. O que te impede de liderar um ministério que você possa realizar algo que possa impactar famílias nessa cidade, jovens nessa cidade, alcançar um número excessivo aí de pessoas? O que te impede? A falta de sonho. Porque são os nossos sonhos, a nossa força motora que nos fazem avançar, que nos faz prosseguir. Quem deixa de sonhar perde a razão de viver. Quem deixa de sonhar morre por dentro.
Quem deixa de sonhar morre por dentro e vive a vida cada dia sem motivo, sem motivação, cumpre escala sem motivação, sem propósito. Vem à igreja simplesmente por vir, por obrigação, porque não tem mais sonhos como igreja de realização. Muitos sonhos foram engavetados, muitos sonhos foram esquecidos, mas nesta manhã eu creio que o Espírito Santo vai inquietar, e não sou eu não, é o Espírito Santo de Deus que vai inquietar o teu coração, para você abrir esta gaveta, pegar esses projetos, colocar na mesa e falar: eu vou apresentar para o pastor, se o pastor disser não, eu vou dar mais um tempo, vou orar mais, e vou insistir mais um pouco, mas tem algo que um dia Deus plantou no meu coração, e essas coisas elas vão somar como igreja, essas coisas, esses sonhos são sonhos de Deus plantados no meu coração, é o que me motiva, então é o que vai gerar vidas, é o que vai transformar pessoas. Então a cidade de Sinop precisa daquilo que você tem aí dentro de você, e talvez foi guardado, engavetado. Em o nome de Jesus, que o Espírito Santo te faça voltar a sonhar. Ana descobriu o poder sobrenatural de um sonho, ainda que aparentemente era impossível. Tem coisas que parecem impossíveis de acontecer, mas basta olhar para o que Deus já fez para nós chegarmos até aqui, e agora dá uma olhada para frente e comece a sonhar com aquilo que Deus fará daqui para frente. Nós vínhamos, sabe assim, o ano passado foi um ano de reparação, de sarar, de segurar, de organizar, de tentar se manter vivo. Sabe quando você cai na água e cai sem salva-vidas? E aí de repente a única maneira de você sobreviver é boiando, mantendo pelo menos o nariz para fora. Foi o que nós fizemos o ano passado, mas o barco salva-vida já chegou. Este ano será um ano de... Pastor, mas nós estamos aí vivendo essa epidemia, está tudo paralisado, amados. Agora que é hora de planejar, agora que é hora de sonhar, agora que é hora de desejar, agora que é hora de ter essa certeza no coração de que tudo isso vai passar, mas os sonhos se tornarão realidade em nome de Jesus. Eu admiro a minha esposa, que muitos aqui a conhecem. Eu admiro a Márcia, porque a Márcia, ela, como Ana, ela me inspira em algumas coisas. Eu aprendi muito com a Márcia. Essa crise agora que nós estamos passando aí, eu uso, vou chamar de técnicas ou de ferramentas, daquilo que eu aprendi com a Márcia no dia a dia. Por quê? Nas nossas piores crises financeiras, nesses 15 anos de casado que nós já atravessamos, nos nossos momentos de piores crises financeiras, foram os momentos em que a Márcia mais desenhou coisas para fazer. Nos piores momentos de que, mas meu amor, não tem, agora se nós pagar conta tá bom demais. Não, mas as coisas vão mudar lá na frente. Isso aqui, não preocupa, não é para agora, é para depois. Sabe, e aquilo te tira daquele lugar e te projeta para outro lugar, e a chama, o fogo fica aceso dentro. Sabe, quando não está, parece que se conseguir pagar a conta do telefone, abastecer o carro, pagar a escola das crianças, já está bom. Ela está desenhando, não, o quarto do Reuel vai ficar assim, lá no fundo eu quero tudo assim, ó, aqui na frente da casa vai ficar assim, lá na empresa nós vamos comprar e vamos investir. Meu Deus, de onde vem? Falei, quer saber? Deixa eu adotar isso para mim também. E assim eu tenho feito, isso tem mudado, porque antes eu ficava, meu Deus, o que vai ser? É uma Ana que inspira. Então nós temos que aproveitar desses momentos, sabe, queridos, momentos, as coisas estão em crise, desenha, agora está tudo paralisado, aproveita esse tempo, coloca teus projetos no papel. Agora é a hora que você tem um tempo para dar uma parada, uma organizada, visualize, porque o Deus do impossível é quem vai trazer à existência esses sonhos do teu coração. Como igreja, agora é o momento, agora é a hora de nós recebermos do coração esta palavra e sairmos daqui fervorosos, e hoje ainda já começar a colocar um nome. Quem vai ser meu filho espiritual este ano? Quem é que eu vou gerar este ano? Quem é que eu vou levar para Jesus? Quem é que eu vou levar para o batismo? Quem é que eu vou levar para a escola de líderes que está acontecendo? Quem é que vai ser? É agora o momento, queridos. Parece impossível. No verso 5 diz que o Senhor mesmo que havia cerrado o ventre, a madre de Ana. Parece ser impossível porque é ir contra o próprio Deus. Não.
Quando Deus encontra um sonhador disposto a pagar um preço, amados, em oração, disposto a pagar um preço para gerar vidas, Deus faz muito mais do que aquilo que Ele está pedindo. Quando Deus encontra alguém apaixonado, quando Deus encontra alguém motivado nessa terra, por isso que quando Ele vem para os seus discípulos, sempre Ele vai dizer assim, ó, tenha bom ânimo, não temas, não fica com medo, por causa do que vocês estão vendo, não, sejam animados, porque se vocês estiverem animados, aí eu faço. Deus não se agrada do desanimado, amados. Deus não se agrada da esterilidade, não. Deus quer fazer com que esta igreja aqui seja uma igreja produtiva, que gere filhos, que gere vidas. Imagina pessoas chegando, sabe, pessoas novas chegando, e você abraçando, acolhendo essas pessoas e dizendo, esse aqui vai caminhar comigo, esse aqui vai se tornar um discípulo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. A minha palavra nesta manhã é provocar o teu coração para que nós, como igreja, como os líderes como dessa igreja na qual Deus plantou nesta cidade, que nós tenhamos esse desejo ardente de gerar filhos espirituais. Gerar filhos espirituais. Assim como disse a esposa de Jacó, lá em Gênesis capítulo de número 30, no versículo de número 1, ela não tinha filhos, também estava por aquele momento estéril, e ela disse, Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Que esse desejo de gerar filhos espirituais possa queimar dentro do meu coração e do teu coração. Que esse desejo de tornar sonhos, projetos que um dia Deus plantou, porque é através desses projetos, desses sonhos que Deus um dia plantou no teu coração, que esses filhos virão. É através desses sonhos que esses filhos virão. Que esses sonhos, esses projetos voltem à tona, e que o fogo do Espírito possa queimar em teu coração um ânimo, uma disposição, um desejo de pagar um preço para que essas coisas se tornem realidade, em nome de Jesus. Jesus está aqui, amado, você crê nisso? O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, e é Ele quem vai reativar esses sonhos no teu coração. É Ele quem vai reacender essa chama no teu coração, esse desejo ardente de gerar filhos espirituais. Não se conforme, não se conforme, como homem, como mulher, como líder, como igreja, não se conforme. Em tempos de crise, comece a planejar novos sonhos. Quem sonha sempre encontra novos caminhos para realizar a sua missão e cumprir o seu propósito. Quem sonha sempre vai encontrar forças para continuar caminhando, para realizar a sua missão e cumprir o propósito pela qual o Senhor te chamou. Continue sonhando em nome de Jesus. Você, líder, curva a sua cabeça. Eu vou pedir para nossos pastores, vamos passar aqui no meio deles. Feche os teus olhos, queridos. Nós vamos orar por vocês. Vamos orar por vocês. Tá? Os pastores vão estar orando. Pode ir, pastores. É o Espírito Santo que toca no teu coração nesta manhã. Traz à existência, Jesus, sonhos, planos, projetos que foram engavetados, que estão adormecidos. Traz à existência, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Traz, Jesus. Traz, Jesus. Traz a existência, Jesus. Reacende a chama. Reacende a chama. Toca. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo de Deus. Reacende.
acende a chama, Senhor. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. O Senhor chamou para esse tempo, para esta hora. Sinto o seu A visão, direção, estratégia. perfume, o seu espírito fluir. Envia os recursos. Vestido em glória, Meu Deus, está nasçam os filhos espirituais. passando Que os filhos espirituais possam ser gerados no coração. Que os filhos espirituais sejam gerados em cada coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai passando, Jesus. Vai passando, Espírito Santo. Traz a existência, Senhor. Traga a existência, Senhor. Nós não aceitamos a esterilidade. Nós não aceitamos a esterilidade. Em nome de Jesus, venha a existência. Venha a existência agora. Venha a existência agora os filhos físicos, espirituais. Em o nome de Jesus. Planta esta semente, Senhor. Planta esta semente, Senhor. Em o nome de Jesus. Venha a existência os filhos. Venha a existência os filhos. Venha a existência os filhos espirituais. Em nome de Jesus, vai passando, Jesus. Vai passando, Jesus. Vai passando, Jesus. Vai tocando, Senhor. Toca no ventre ministerial, Senhor. Toca no ventre ministerial, Senhor. E planta a semente, Senhor. Sonhos que foram sonhados venham à existência. Venham à existência. Nada, mas nada pode impedir. Nada pode impedir, Senhor. Que haja paixão, desejo. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo de Deus. Vai tocando, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz existência. Planta a semente, Senhor. Planta a semente, Senhor. Que possa nascer os filhos espirituais. Que possam nascer os filhos espirituais, Senhor. Dos projetos, Senhor, que foram sonhados e apresentados em oração diante do Senhor. O tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar aquilo que um dia o Senhor plantou no coração dessa tua serva. Traga a existência, traz a existência, traz a existência. Que esta semente possa germinar no coração desta mãe. Em nome de Jesus. Que esta semente possa germinar no coração deste líder. Que esta semente possa germinar no coração desta igreja. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Vai passando, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo de Deus. Planta uma semente, Senhor. Planta a semente, Senhor, dos filhos espirituais. E que sejam muitos. E que sejam muitos os filhos espirituais desta igreja. E que sejam muitos os filhos espirituais no ventre ministerial deste líder, deste diácono, desta mulher. Que sejam muitos, eu profetizo e declaro esta palavra. Que sejam muitos os filhos espirituais desta igreja. E o teu nome seja engrandecido, o teu nome seja glorificado, Senhor. É o Senhor quem gera sonhos em nosso coração. Então nos dá força para realizar, nos dá forças para cumprir esta missão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sela esta manhã, Jesus. Sela esta manhã com esta palavra.
Sela esta manhã, Senhor, com a unção do Teu Espírito e com uma semente plantada, Senhor, nesta alma, no espírito deste líder, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Você não vê nada, porque é espiritual, e as coisas começam a nascer a partir de agora. É na dimensão espiritual, em nome de Jesus. Creia nisso, receba esta palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Toda a esterilidade, seja física, espiritual, está repreendida no poder do nome de Jesus. Que haja filhos espirituais para a glória de Deus. Amém?